Apresentamos o podcast Entendendo a Obsessão, com nosso querido amigo e palestrante Guaraci Silveira. Bons estudos! Prezado irmão, prezada irmã, estamos estudando aqui o Entendendo a Obsessão. Nós já falamos da obsessão simples, da fascinação, e agora vamos falar um pouco sobre a subjugação. Finalmente, quanto à subjugação, Kardec a define como um verdadeiro jugo. Sabe o que é jugo? Né? Aquela cangalha que eles põem no pescoço do animal, lá da vaca, do boi, para carregar, né, as coisas que antigamente faziam os transportes pelo carro de boi. Então, iam levando ali os bois naquela canga, naquele jugo. Né? Então, na subjugação, Allan Kardec define isso aí, que é um verdadeiro jugo, a que fica submetido o paciente, ao contrário do que ocorre na fascinação, em que é menor o domínio do obsessor. A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. Esclarece o codificador, entendendo ainda que pode ela ser normal, moral ou corporal. Então vamos lá. Então a subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu grado. Ou seja, o espírito chega sobre o outro espírito, e a gente não vai dizer que é desencarnado e encarnado, porque pode ser encarnado com encarnado com desencarnado, e desencarnado com desencarnado, e desencarnado com encarnado. Então, são esses 4 tipos de subjugação que pode acontecer. Então, a pessoa chega perto, o espírito chega perto do outro e submete o outro a fazer aquilo que ele quer que seja feito. E o outro não tem ação, vai fazer exatamente aquilo. É o que a gente observa aí, muito em obsessões. Pessoas ditando, falando e fazendo coisas que ele pessoalmente não faria. Que às vezes quando ele acorda, ele fala assim, mas eu fiz isso, não fiz. Essa é a subjugação, que é um perigo. Perigo isso. Esclarece o codificador, entendendo ainda que ela pode ser moral ou corporal. Ou seja, eu posso estar obsidiado moralmente e fazer coisas terríveis no campo da moral. Moral é o meu respeito a mim mesmo. Então, quando eu estou obsidiado moralmente, eu não estou me protegendo, eu estou agindo de uma maneira estranha no meio em que eu esteja atuando. Começa a brigar, bater, começa a gritar, né? Começa a fazer aquelas barracas todas, né? Criar aquela distonia ambiental. Sabe? Começo a realizar atos, né, deprimentes, sabe? Terríveis, que podem me comprometer seriamente na sociedade. É preciso compreender, minha gente, que nós não viveríamos sem a sociedade, tá? Não tem como o espírito viver sem sociedade. Você observa isso lá no livro dos Espíritos, nas leis morais, na lei da sociedade. Não há como viver fora da sociedade. Por quê? Porque a sociedade é um amparo mútuo. Os seres sociais se amparam, se buscam. Às vezes, os seres sociais se degradiam, mas esse degradiar sempre é temporário. Nós precisamos da sociedade para que a gente possa aprender, crescer. Um ensina ao outro, um ajuda o outro. O que temos que fazer é o quê? É trabalhar para que essa sociedade cada vez mais cresça em moral e em entendimentos. Aí sim, nós estaremos criando um campo favorável às nossas felicidades, aquela que a gente tanto anseia. Agora, como é que eu posso querer felicidade se eu infelicito o outro? Não é? Tem gente que fica aí fazendo de tudo para o outro se prejudicar. Pessoas que querem induzir o outro a erros clamorosos, como o uso de drogas alucinógenas,
Quantos estão naquele processo, né? Subjugados por espíritos maldosos, que os colocam ali para dizer assim, eu te prendo aqui, aqui você vai se comprometer seriamente, vai sofrer muito. Isso é sério, né, gente? Muito sério. Sabe, quando eu ofereço ao outro a possibilidade dele se drogar, isso significa que eu sou um espírito tirânico, sádico, terrível, que eu não estou me importando com você. Desde que você se drogue, se arrebente e eu me dê bem. Ainda temos coisas assim na sociedade. Por isso, essa dor imensa que campeia por aí. Né? Por isso, essa dor imensa. Não é isso que Deus quer de nós. Ele quer filhos livres. Que ninguém subjugue ninguém. Porque Ele não subjuga ninguém. Deus dá a todos a liberdade de expressão, a liberdade de ação, de pensamento, só que cada um é responsável por aquilo que pensa, que faz, né? Que fala. Olha que coisa interessante. Que proposta extraordinária que é essa? Eu te dou a liberdade e você tem que aprimorar o teu ser livre para não se complicar e nem se acumpliciar com coisas negativas. Então, quando o eu subjuga o tu, é porque o eu é muito frágil. Ele é tão frágil que ele se torna tirânico, que ele se torna sadista, que ele se torna extremamente mal, porque ele é frágil. Ele não confia nele. Então ele precisa subjugar alguém para se potencializar pelo ser subjugado. São coisas que a psicologia mostra, que a evolução espiritual mostra e que nós precisamos saber. Não subjugue ninguém, meu irmão, minha irmã, nunca, em situação alguma, porque o subjugador de hoje será o subjugado de amanhã. Isso é natural, porque o sujeito, quando subjuga o objeto, ele passa a ser subjugado pelo objeto. Se você não quer entender assim, eu te respeito plenamente. Mas cuidado, né? Muito cuidado. Porque muita gente desencarna todo dia, chegando ao mundo espiritual como subjugador. E lá ele passa a ser subjugado pelos espíritos trevosos. E não adianta reclamar. Porque ele fez o caminho dele, ele fez a cama dele. Se você ama, você liberta. Tem pessoas que têm ciúme. O que é o ciúme? É a subjugação. Né? O que é a traição? É uma inconsequência. A gente não vê a consequência da traição. E se acha o máximo ou a máxima por estar traindo, né? Subjugando o outro ou a outra a sua mesquinharia. E acha que é o máximo. E não adianta você chegar para essas pessoas para explicar. A subjugação ela é tão forte que a pessoa não vai te ouvir. Ela vai rir da sua cara, sabe? Ela vai até dar de ombros, a dar a entender que entendeu, mas que não entendeu nada e não quer mudar. Olha, meu irmão, minha irmã, a doutrina espírita é muito clara para todos nós, é muito amiga ao nos informar tudo isso. Essas informações, isso já existia desde os tempos imemoriais aí da nossa história. Nas doutrinas fechadas, doutrinas secretas, isso tudo era estudado. Só que não podia chegar ao nível do público, porque o público não ia entender isso. O Espiritismo, o que ele faz? Ele pega essas verdades, né, e traz agora à tona. Bom, vamos estudar isso aqui, para a gente não ficar mais presos a ilusões, fascinações, subjugações, sabe? Todo mundo é livre. Desde que eu faça da minha liberdade algo de positivo para o ser social, para o tu, eu estarei crescendo na minha liberdade. Se eu fizer da minha liberdade um ponto de convergência do mal, aí eu estarei me prejudicando terrivelmente. E chega uma hora
que a gente vai prejudicando, 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 chega um momento que nós estamos nos prejudicando e aí nós estaremos solitários, sozinhos. Tem uma música que dizia assim: em plena multidão, senti-me no deserto. É esse deserto. É quando o espírito se sente sozinho. Ele não vê mais nada, ele não tem mais nem... Nós vamos estudar isso aqui mais na frente. Ele não vê mais ninguém. Ele está absolutamente sozinho, preso dentro dos conteúdos, conceitos dele. E geralmente mesquinhos, né? Claro, se prendeu porque é mesquinho. É muito sério, né, gente? A subjugação é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu malgrado. Esclarece Allan Kardec, entendendo ainda que ela pode ser moral ou corporal. Na subjugação corporal, a pessoa entra em brigas terríveis, hein? Ele está num lugar, numa festa, por exemplo, aí de repente lá, por causa disso ou daquilo, ele sai batendo, sai criando um tumulto, está num campo de futebol, começa a brigar, está na rua, do nada, né? Por uma coisa boba que nem existiu, ele começa a brigar. Por quê? Ele perdeu o controle da ação corporal dele. Ele já não domina mais os músculos, né? E aquilo que impulsiona esses músculos a agirem. Então ele vira o quê? Ele vira um animal. Ele volta lá nas origens dele. Psiquicamente falando, né? Ele vai voltar lá nas origens dele e vai virar aquele animal. No moral, ele se arrebenta e se desestrutura dentro do campo social que o tem, né, como indivíduo normal, como indivíduo consciente das suas ações. E no corporal, ele sai batendo, né? Eu sou bom, ele bate no peito, né? Olha aqui, se chegar vai apanhar, eu vou te pegar. E isso também pode acontecer nos poderosos, né? Aqueles que têm a possibilidade de criar leis, por exemplo, né? Julgar. Eles podem ser esses obsidiados, subjugados. Você vai fazer isso, pronto, acabou. Não importa se isso está na lei ou não está. Você vai fazer. E a pessoa faz, porque se ele não fizer, ele sofre consequências terríveis. Que pode ser subjugação de encarnado para encarnado, de redes, de sistemas. Então temos que tomar cuidado. O que eu faço? O que eu quero? Eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter muito poder. Cuidado com isso, porque isso você pode se comprometer seriamente. Deixa que a vida te traz aquilo que te pertence. Chico Xavier falava isso, né? A vida se encarrega de trazer a cada um o que é de direito de cada um. Não precisa de eu extrapolar nada, de eu atropelar ninguém. A vida vai me trazendo, senão eu fico no campo da subjugação. Isso são obsessões, sabe, gente? Que nós precisamos de tomar muito cuidado. Obsessão simples, né? Fascinação e subjugação. Observa teus pensamentos, conheça quem é você, sabe? Veja aí como é que você está situado na vida. Estabeleça um critério bom de situação de vida. Você não precisa tanto assim, né? Não precisa. Porque fulano vai para a Europa, vai para não sei aonde, e você não vai. Aguarde, não é o seu momento. Quem sabe você vai chegar lá na Europa e vai encontrar com um escaninho que está lá te esperando, que foi do teu passado terrível, que te fez sofrer muito. Você chega lá na Europa, ou no outro lugar do mundo, e você encontra aquilo. Você faz o mal. Eu conheço casos assim. Pessoas que estavam passeando em turismo tiveram que voltar correndo para casa. Porque começaram a sentir um mal terrível e começou a perder energias, começou a perder forças, e aí teve que ir embora. Pegar o primeiro avião e voltar para casa. Às vezes você não viaja por isso, porque não é bom para você, né? Às vezes você não vai naquela festa, tal, porque não é boa para você. Você não vai ocupar aquele cargo porque não será bom para você, né? Então, essas obsessões criam ilusões que o obsidiado acha sensatos, né? Então, na subjugação corporal, o espírito atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários. Tem casos que a pessoa mata o outro e ele não viu que matou.
E depois vai explicar isso para a justiça. Não tem como. Cuidado, minha gente. Cuidemos de nós. Nos amemos profundamente. Que a gente vai estar criando um projeto melhor de vida. Até o nosso próximo áudio.